Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do seu Loucos pro Automobilismo, edição número 279 do seu podcast favorito de velocidade. Estamos aqui, né? Na quinta-feira a gente se despediu, falou, olha, acho que não vamos estar aqui na terça, porque, né, vai ter o jogo do Brasil, Brasil e Argentina, né? Nós não vamos estar aqui, né? Afinal de contas, será praticamente um feriado, né? Mas, né, não foi, porque o Brasil empatou, né, perdeu nos pênaltis para a pujante Croácia, que acaba de levar 3-0 da Argentina. Portanto, eu já vou chamar aqui o grande Adalto, ele que ficou muito entusiasmado com a atuação da seleção brasileira e atribuiu o empate ao mero azar. Ele parece ser fã daquele antigo treinador, o Carlos Alberto Parreira, que dizia que o gol é um mero detalhe. Não é isso, senhor Adalto? Futebol é assim, né? Randômico, cada jogo é uma história diferente. Hoje, essa Copa, o Messi está jogando o que se espera dele desde a primeira Copa que ele jogou. E a Argentina ganhou com mérito total hoje, né? Mas graças a ele, né? Graças a ele, graças ao time que se preparou, né? Mas enfim, né? É a nossa edição aqui do Loucos por Copa, né? A gente sempre tem que dar aquela cornetada, né, na seleção brasileira e no nosso querido e amado técnico Tite, o popular Celso Roth de terno, né? Mas eu ainda acho que vai perder da França. Ah, não, aí sim, porque a França acho que é mais time, mas vai dar um jogo bom, hein? Vai dar um jogo bom. Vai dar um jogo bom. Não, pode ser que o Marrocos chegue também. Você não falou que o futebol é randômico? Pode ser. Quem disse que não, né? Pode ser. Quem disse Tudo na vida é preparo. Falando em preparo... Que sorte da Argentina se pegar o Marrocos na final. Sorte, mas é o que vai fazer, né? Se pegar o Marrocos, o que tem que fazer? Tem que pegar e enfiar 5-0 e ganhar a taça. Se o Marrocos tirar a França, é campeão do mundo. Vocês já estão ouvindo aí que teremos a participação de um recém-saído da Covid, mas o que eu ia dizer, só para antes de chamar o Fábio Gama, é o seguinte: você pega um adversário mais fraco, o que você tem que fazer? Enfiar logo uma goleada. Como você pegar, por exemplo, vamos supor que o Brasil pegasse a Croácia nas quartas de final, né, da Copa do Mundo. Era só enfiar uma goleada naquele timeco e pegava a Argentina na final e garantia o nosso feriado. Mas não, né? Temos que ficar aqui, tocando a bola. Muito bem, vamos lá. Vamos chamar também o Fábio Campos, ele que já vai aparecer aqui, ele que está recuperado da Covid, ele que agora faz parte das estatísticas do Brasil. É isso aí, senhor Fábio. Está tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, é sempre um prazer estar aqui de volta. Também achei que nem sabia se teria mais oportunidade de participar, mas felizmente a recuperação está 98% concretizada, né? Eu estava falando com vocês aqui fora do ar, né? Por mais que seja uma doença que, né, não gera mais temor nas pessoas, né? Não é aquele impacto que tinha antes, e vale a pena as pessoas se cuidarem, porque não é uma doença legal de pegar, não é uma coisa que passa tranquilo, uma coisa que te debilita, te atrapalha, né, te causa transtornos. Então não relaxem, é o conselho que eu dou para as pessoas. Continuem colocando uma máscara aqui de vez em quando ali, tomar uma certa precaução, porque olha, doença a dose de reforço, né? Dose de reforço, importante também, claro. É importante as pessoas se cuidarem, porque, enfim, mas estamos aqui, Bruno Aleixo, estamos aqui para falar de... Vocês querem de Copa ou de automobilismo? Porque eu não sei mais, né? Não sei o que é mais importante. Depois de uma terça-feira, sabendo que teve uma mudança ou outra, eu não acompanhei nada. Então, eu achei... Outra, né? Vamos lá, ó. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Fábio @CampusFB e o do Adalto @AdaltoRace. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, compartilhar os conteúdos, curtir, porque isso ajuda a gente aqui a fazer cada vez mais vídeos. Eu achei que a gente ia chegar aqui, eu falei, por que nós vamos falar no programa hoje? Amanheci com essa angústia, né? Afinal de contas, né? Mas, como tinha o jogo da Argentina, eu falei, hoje vai ser aquele dia oficial pra gente fazer o Loucos por Copa. Vamos falar só de Copa e da decisão da Stock, que aconteceu no domingo e que tem polêmica, claro, né? Porque Stock e polêmica, elas andam assim juntas, né? E evidentemente que não poderia a decisão acabar dessa forma. Aliás, o Rubens Barrichello, bicampeão da Stock Car, o imparável Rubens Barrichello. Mas aí fiquei pensando, o que vamos falar além disso? Aí você acorda de manhã, abre aqui as notícias do seu computador e tem uma hecatombe na Fórmula 1 acontecendo,
que foi a contratação do Vasser pela Ferrari, né? O Frederic Vasser. Aí o André... Vamos passar a cronologia correta para o pessoal entender o que aconteceu aqui hoje de manhã, né? Vamos lá, ó. Começou com a Sauber anunciando... Começa pela Williams ontem. Exatamente, começou com a Williams ontem, que anunciou a saída do Jost Capito. Aí eu vi aquilo e falei, pelo amor de Deus, se esse cara for para a Ferrari, vai pegar todo mundo na contrapé, né? Porque isso aí ninguém esperava. Mas tudo bem. Aí a Williams anunciou a saída do Jost Capito. Muito bem. Aí hoje de manhã veio a Sauber e anunciou o desligamento do Fred Vasser. Elas, bom, tudo bem, esse aí vai para a Ferrari. Na sequência, a Ferrari confirmou a contratação do Vasser lá para ser o General Manager, Team Principal, sei lá. Depois a gente vai detalhar melhor o que cada um vai fazer, se é que a gente vai saber fazer isso, né? Muito bem. Aí depois veio a McLaren. A McLaren entrou na jogada e falou o seguinte, olha, o André Stella será o nosso novo Team Principal e o André Seidel... Primeiro a Sauber anunciou o Seidel, não foi, não? Não. Depois... Não, primeira saída do Seidel. Primeira saída do Seidel, exatamente. Aí a McLaren, mas só que o anúncio da McLaren já foi a saída do Seidel e a entrada do Stella. Né? No mesmo tweet. E aí depois veio a Alfa Romeo e anunciou o André Seidel como chefe executivo. CEO, né? A partir de 2023. Perdi alguma coisa, não? Acima do chefe de equipe. Acima do chefe de equipe. É isso aí. Então, perdi nada, né? Foi isso aqui, né, que aconteceu, né? Ou seja, várias mudanças. E aí, Adalto, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo nessa história toda? Eu acho que quem saiu perdendo foi a Ferrari, por culpa dela própria, de ter mandado o Binotto embora na hora errada, na minha opinião. E, como eu tinha falado antes, eu acho que qualquer um que pegasse a Ferrari ia pegar um abacaxi. Então, acho que o Frederic Vasser vai pegar um abacaxi, com menos poder, inclusive, do que o Mattia Binotto tinha, porque o Mattia Binotto tinha, além de chefe de equipe, era diretor técnico, e o Vasser não vai ser diretor técnico. Então, ele vai ter menos poder ainda que o Mattia Binotto. Então ainda falta uma pessoa para a Ferrari anunciar, ainda falta o chefe de equipe da Alfa Romeo, Sauber, né? Que o André Seidel não vai ser, pelo jeito, ele não vai ser chefe de equipe, vai ser CEO. Né? Ainda falta o Williams, então falta um monte de coisa. Eu acho que a Ferrari perdeu de novo, porque, de acordo com a imprensa italiana e inglesa, até alemã, eles tentaram também antes. Tentaram Christian Horner, tentaram Andrea Seidel, os dois falaram não para eles. Então esse Frederic Vasser, teoricamente, foi a terceira opção deles. Teoricamente, né? Não é uma informação que eu tenho pelo que eu leio, né? Então, para mim, começa assim. Vamos ouvir o Fabião, depois eu continuo. E aí, Fábio? Não, me pergunte outra coisa. Não me pergunte quem se deu melhor, quem se deu pior, porque é o seguinte, Bruno Aleixo, vamos lá. Vamos tentar fazer o que a gente sempre faz aqui. Analisar sem chutar, né? Sem cravar. Team Principal não é piloto. Que a gente... Tudo que ele faz, ou a maioria das coisas que ele faz, a gente vê. A gente enxerga. A gente tem ali como formar opinião. Team Principal não é piloto. Team Principal é muito mais uma questão de encaixe do que, Claro que tem que ter competência. Não acredito que nenhum dessa história é bobo. Nós vamos analisar um por um. Né? Eu acredito que é importante a gente falar de um por um. Mas é mais uma questão de encaixe. Né? Até porque, né, Bruno? Team Principal, chefe de equipe, para falar o português mais bonito, chefe de equipe num time não é a mesma coisa que chefe de equipe em outro. Até dentro dos próprios times há essa variação do que cada um faz. Por exemplo, o chefe de equipe na McLaren, onde tem o Zac Brown, que é atuante, que é politicamente participativo, é completamente diferente de um chefe de equipe em outra equipe, em outro time. Então, o Bruno Aleixo, eu acho que é importante a gente analisar situações, por que ocorreram, estruturas das equipes e o que pode acontecer ou não.
porque a gente também supervaloriza essa figura, que é muito importante. Por exemplo, se eu estou ouvindo vocês falarem, quem falta anunciar o diretor técnico, falta anunciar mais de 50% do problema, digamos assim. O diretor técnico ele pode ser tão mais importante do que o chefe de equipe, né? Porque é o cara que vai tocar tecnicamente um carro, vai tocar tecnicamente um projeto, vai tocar tecnicamente 2026, que é o grande objetivo. Acho que muitas dessas trocas, se não todas, são não para 2023. Vai ter muita gente querendo cobrar resultado, vai ter gente na terceira corrida, anota o que eu estou falando, vai ter gente na terceira corrida cravando se chefe de equipe foi certo ou se foi errado. O que me chama a atenção é a força do Leclerc, que para mim a chegada do Vasser é leclerciana ao extremo. É a grande qualidade do Vasser, é ter formado esse menino, e agora a gente vai analisar o que pode acontecer no futuro da Ferrari. Mas todos têm as suas peculiaridades, Bruno Aleixo. Todos têm as suas situações que vamos tentar analisar aqui, um por um, porque a Fórmula 1 viveu um dia de dança das cadeiras de chefe de equipe. Quem diria, hein, Bruno Aleixo? Eu diria. E, aliás, a Mercedes tirou uma onda, né? Colocou no Twitter lá, ó. Não temos nenhum anúncio para fazer, mas aqui está uma foto do nosso chefe. Aí estava o Chateau Wolff lá. Muito bom, muito bom. Muito bem humorados os estagiários dos Twitter. Não é coisa muito de alemão isso, né? Engraçado. Né? É porque deve ter contratado alguém daqui do Brasil, talvez, para fazer o Twitter lá da Mercedes. Vamos começar, então. Vamos fazer esse um por um aí que o Fábio sugeriu. Começando pelo da Ferrari, né? Esse Frederic Vasser, né? Que estava na Sauber, que era um nome que todo mundo meio que já esperava que seria o comandante lá. Você acha que ele vai ter força para encarar essa bagunça que é a Ferrari, ou Adalto? Os últimos 4 não tiveram, né? Não tiveram. Então, eu não sei se ele vai ter. Desde que eu me lembro, né, na Ferrari, o único chefe de equipe que durou lá foi o francês, o Jean Todt. E os outros não duram, né? Não sei. O problema é mais da Ferrari do que talvez do chefe de equipe. Né? A cobrança é muito grande, né? Da equipe, da torcida, da imprensa. Nossa, a imprensa italiana é inacreditável, né? Parece a brasileira com futebol, né? Ou ganha, ou você é Deus, ou você é um lixo. Não tem meio termo, né? Então, você tá tirando o direito... Chama direto pro Bruno Aleixo. Não, ele tá tirando, olha, eu acho absurdo isso, que o brasileiro já sofre tanto. Ele tá tirando o direito legítimo que todo brasileiro tem de cornetar a seleção brasileira, entendeu? Isso tudo a gente já nasce com esse direito. Não. Futebol é outra coisa. Eu tô falando de automobilismo. Futebol é outra então tá bom. Não, futebol é outra coisa. Mas então, eu acho que ele vai. Assim, eu não acho que ele é nada de mais, nem nada de menos. Ele é um cara bom, talvez. Mas na Ferrari, eu não sei se isso adianta, entendeu? Eu não sei se isso adianta. Então, eu acho que é isso. Pelo que eu li, ele foi a terceira escolha. E o cara de terceira escolha, a Ferrari vai ter menos paciência do que se fosse o cara da primeira escolha. Já não tem paciência com a primeira escolha. Imagina com a terceira. Mas eu espero que ele se dê bem, eu espero que a Ferrari vá para frente, porque é bom para nós ter uma Ferrari forte, capaz de ganhar corrida, capaz de disputar o título, é bom para todo mundo. Então eu espero que ele vá bem, mas assim, eu tenho poucas esperanças. Fábio Campos, o cara para chegar na Ferrari porque é o seguinte, o que eu acho da Ferrari? Não é um problema de uma pessoa, é um problema de um sistema. Exatamente. Mas eles vão de alguém, né? É claro, mas a pergunta é, se esse cara chegar lá e não tiver apoio nem força para mudar o sistema, não vai mudar nada. Vai ser só uma cabeça diferente fazendo coisas como os outros faziam, né? Então não vai mudar nada. Será que ele vai ter essa força? Essa que é a minha pergunta. A não ser que ele tenha a força de estar bancado pela principal estrela da equipe. Aí é que tá. A ligação do Vasser com o Leclerc, para mim, se ela, eu também vi, o Craig Slater da Sky Sports afirma que houve um contato com o Andrea Seidel antes da escolha dele.
Aliás, tem muita coisa para falar do Andrea Seidel, né? Tem muitas reflexões a se fazer, né? O mais interessante, né, Bruno, é que você pega o Mike Crack, da Aston Martin, e o Otmar Zafnauer, da Alpine, há menos de um ano no cargo, estão entre os diretores mais longevos atuais na Fórmula 1. Eles já estão na metade de cima, entre os mais longevos, já que esse dia de hoje, esses últimos tempos, né, mexem com metade do grid, praticamente. Então, Bruno, eu acho que é importante a gente analisar, a gente refletir, a gente pensar no que a Fórmula 1 do teto de gastos vai se tornando. E quanto de peso isso pode ter em tudo que está acontecendo. Porque até pouco tempo atrás, né, Bruno Aleixo, a Fórmula 1 era uma competição de gastos e cheques. Né? Se o carro está ruim, assina um cheque. Seu engenheiro não é tão bom, assina um cheque, traz o outro. Seu team principal não é tão bom, assina um cheque. Até para eles era uma ótima desculpa, né? Não, perdemos porque os outros gastaram mais. Ora, vamos gastar tanto quanto. Essa dinâmica mudou. Essa dinâmica não existe mais. Agora o diretor de equipe, ele tem uma responsabilidade maior, ele tem que ser eficiente. Ele não adianta ele apenas ser... não adianta ele apenas saber comandar, ele tem que saber ser eficiente. Gastando não tanto quanto gastavam, os principais, e conseguindo resultados. O Fred Vasseur, ele tem uma relação com a Ferrari que vem de um certo tempo, digamos assim. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Sauber, azul e branca ainda, antes de ser patrocinada pela Alfa Romeo, a Alfa Romeo é um patrocínio, ela chegou a anunciar, lembram disso? Ela chegou a anunciar um acordo com a Honda. Seria Sauber Honda. O Vasseur chegou e desfez esse acordo. Eu não sei até que ponto juridicamente já estava confirmado, ou se era apenas uma questão de anúncio antes de se assinar. Mas eu me lembro muito bem que o Fred Vasseur chegou e falou, não tem nada de Honda aqui não, nós vamos de Ferrari. E aí veio a Alfa Romeo, enfim, veio ali a cabo da Ferrari. Então ele tem uma relação muito próxima com a Ferrari. Além para responder a sua pergunta, né, da relação com o Leclerc. O qual eu confesso, eu ainda vou batendo nessa tecla. Né? Eu estou tão impressionado com a força de Verstappen no final do ano mostrada em Interlagos e principalmente em Abu Dhabi, e tudo isso que se fala do Leclerc, será que sai, será que não sai, será que está satisfeito, será que não está satisfeito, será coincidência que vem justamente um cara que formou o Leclerc? Não é que eles trabalharam juntos aqui e ali, não. O Leclerc foi formado pelo Vasseur, quando era da ART, teve uma pausa quando ele foi para a Prema, ganhou a Fórmula 2, aí ele entra na Alfa Romeo, né? O Leclerc estreia na Fórmula 1 pela Alfa Romeo, comandado pelo Vasseur, tem liberdade a ponto de fazer o que ele fez no Brasil? Não vou para o boxe, vou ficar na pista. Claro, liberdade é essa que todo piloto tem que ter. Mas as coisas funcionam. Então agora aí a gente lembra, né? O dedo do Binotto apontado para ele, né? Depois de Silverstone, se eu não me engano. As várias vezes em que a Ferrari poderia ter feito o jogo de equipe para ele e não fez, o que eu elogio. Mas ela foi neutra em diversos momentos. Isso eu quero ver a partir de agora, Bruno. Como eu falei, hoje a gente vai pôr aqui algumas questões que nós só vamos saber lá na frente. Agora, como vai ser essa Ferrari com ordem de equipe agora? Vai ser ordem de equipe, Leclerc, fecha o olho e vamos embora? O Carlos Sainz na Ferrari tem o seu futuro, digamos, prejudicado ou não? Então, essa é a grande dúvida que eu quero ver. Essa é a grande dúvida que eu quero ver da consolidação do fator Vasseur. Porque se a Ferrari voltar a ser a equipe das ordens de olhos fechados, eu vou poder cravar que o Leclerc tem participação total na contratação do Vasseur. Eu não estou falando que o Vasseur é incompetente, é como o Adalto falou, ele fica ali, ele tem coisas positivas e tem coisas negativas. Né? Agora, ele sabe trabalhar com pilotos, independente do Leclerc. O cara era dono da ART, a ART formou muito craque para a Fórmula 1, ele sempre fez isso muito bem. Como eu falei, a performance do Leclerc em 2018 sob o comando dele. Então, ele sempre trabalhou muito bem com pilotos. E se a Ferrari tiver pensado isso? Não, vamos melhorar a nossa relação do chefe de equipe com pilotos. Às vezes ali estava o ruído, enfim, do Binotto, mas é uma questão para a gente enxergar. Eficiência, só para devolver para vocês. Eficiência operacional virou o nome do jogo, como eu falei. E a eficiência operacional da Alfa Romeo era uma e passou a ser uma eficiência melhor. Será que isso tem a ver com ele? A pior coisa que eu acho que a gente pode fazer é julgar chefe de equipe por resultados puros e simples, de fechar os olhos e olhar resultados de uma equipe e falar esse cara é bom, esse cara não é bom. É como esse cara funciona, como esse cara opera, qual é o estilo desse cara.
Eu acho que tá aí. Mas tem que considerar a equipe também, Fábio. Acho que na Ferrari é mais difícil que nas outras. Sim. Eu falo assim, não olhar os puros resultados. Porque se a gente for olhar puro resultado, a McLaren tá caindo com o Andrea Seidel. Ela foi terceira, depois ela foi quarta, depois ela foi quinta. E o Andrea Seidel é muito bem cotado. Então eu falo assim, não olhar puramente resultados. Claro que tem que se considerar a equipe. Eu acho que esse fator a gente tem que falar sobre ele. Vou jogar para você, Adalto. A pressão na Ferrari é completamente diferente da Alfa Romeo. Como que esse cara vai lidar? E não falo nem a pressão da imprensa. Eu falo a pressão assim, cara, não tá dando certo. O que fazer para tomar a decisão certa? Então, aí que a gente vai ver quanta força ele tem, né? Que, assim, eu acho, não vou cravar também, que não é muita, não. Eu acho que não é muita, não. E vai depender também do diretor técnico que a Ferrari ou contratar ou subir alguém lá de dentro mesmo para ser diretor técnico, porque ele não é isso, né? Ele é chefe de equipe mesmo, sem, né? Então, de pista, né? Está na operação da pista lá. Isso. É engraçado o comunicado da Ferrari que chama ele de trained engineer, ou seja, engenheiro treinado. Eu achei curiosa essa expressão, né, Andal? É engraçado mesmo. Então, eu não sei, acho bem difícil, assim. Eu tô falando desde o começo, desde que o Matia Binotto saiu. Quem pegar, vai pegar um abacaxi bem azedo ali para comer. Então, né? Não sei dizer o que vai acontecer, mas eu acho, assim, o próprio o dono da Sauber, né? O Peter Sauber falou, ele foi para lá, ele já sabe que chefe de equipe lá não dura muito. Mas não pode dizer não para a Ferrari. O próprio Peter Sauber falou, né? Mas outros disseram, né, Adalto? Outros disseram. Eu teria dito não. Se fosse eu não iria. Será? Olha. Claro que iria. Claro que você iria. Você deixaria o Auto Racing comigo e com o Bruno e iria na hora. Iria da hora. Agora, falando sério. E ainda ia ser nossa fonte lá dentro. Sem dúvida. Agora, falando sério agora, né? Isso que vocês estão dizendo tem que ser reforçado. Se a cultura do ou vence ou sai não for modificada, cara, vai ser um desastre. A Ferrari vai piorar. Porque é isso aí, ela traz um cara que não tem o conhecimento técnico do Binotto, por isso que eu falei no começo do programa, né? Se ela traz um chefe de técnico ruim, o que o Vasser vai poder fazer? Será que ele vai ter tanta capacidade assim? Por isso que eu estou dizendo, a importância do chefe técnico, ela pode ser muito maior do que a importância do chefe, do team principal, do chefe de equipe. É claro que eu estou dizendo muito no condicional, porque é química, é como vai funcionar, é como uma estrutura se desenvolve, como que um reporta ao outro, como que um consegue ler o que precisa e o outro... É tudo tão detalhe que não dá para cravar aqui, pelo menos eu não vou fazer, de dizer esse foi certo, esse foi errado. A gente pode avaliar o que cada um tem de estilo. Agora, se a Ferrari não virar para esse cara e disser fique à vontade, vocês falaram, né, de ser primeira, segunda escolha, o Binotto nem foi escolha. O Binotto chegou antes dessa turma que está lá. Isso certamente depôs contra ele. Agora, se não virarem para o Vasser e falar, Vasser, você vai ter tranquilidade para trabalhar, você vai ter até 2000 e tanto, não sei o quê, você vai exigir 2023 o título do cara? É uma coisa erradíssima de se fazer, então, mas tem o cheiro de que a Ferrari quer isso, né? Tem um cheiro. Então, mas aí já começa errado, porque mudança em bastidores, o resultado sempre é lá na frente. Não adianta. Não é futebol que dá para ter o resultado semana que vem. Não tem como. Se você mudou os bastidores, você tem que chegar para o cara e falar assim, meu amigo, você vai chegar aqui. A gente não ganha título aqui desde 2007. Então, precisa reorganizar esse troço aqui. Como é que você vai fazer? Você vai apresentar um planejamento, aí a partir de 2023 nós vamos começar a contratar as pessoas, reorganizar os departamentos, isso vai refletir daqui 5, 6 anos, entendeu? Agora, os caras vão ter paciência para esperar isso? Não vão. Então é esse que é o problema. Embora, Bruno, para jogar para você, Adalto, o carro da Ferrari é bom. Isso é uma grande vantagem. Isso é uma vantagem. O carro é bom e a UP parece que é muito boa também. Arrumar os problemas de confiabilidade para poder andar com a potência que ela tem. Se ele chegar lá e pegar um carro bom, ele vai dar uma sorte danada. Então, porque aí ele vai conseguir fazer o trabalho dele com tranquilidade, sem ninguém ficar pressionando. Mas, gente... Sabe o que eu acho assim, eu acabei de falar que eu não iria, mas se eu fosse ele, eu ia tentar dar uma continuidade o ano que vem ao que o Matia Binotto deixou, né? O carro é bom, como disse o Fábio, pode melhorar. A UP parece que é bem melhor. Então, vamos administrar melhor isso aqui. Vamos administrar melhor o box,
vamos administrar melhor a estratégia. É ser Toto Wolff, é um pouco de Toto Wolff, né, Adão? Isso, Isso, vamos administrar melhor a então, estratégia. Mas olha o tamanho do problema, porque o carro da Ferrari é bom, mas é melhor que o da Red Bull? Acho que não. E nós estamos falando... Mas aí pro Adalto falar, se a Ferrari ganha o primeiro grande prêmio do ano que vem, para mim é uma vitória mais do Binotto do que do Vasser. Sim, é lógico. Sim, mas o que eu ia dizer é o seguinte, o carro da Ferrari vai ser bom no ano que vem? Vai. Vai ser melhor que o da Red Bull? Acho que não. Aí... O que acontece? Nós estamos falando agora... Isso? Não, porque nós estamos falando agora da Ferrari, que é vice-campeã do mundo. Foi vice-campeã do mundo de equipes e vice-campeã do mundo de pilotos com o Leclerc. E parece que nós estamos falando da pior equipe do campeonato. Sim, então, assim, a tolerância é muito baixa. Muito baixa, sem tolerância. É sem tolerância. Sem tolerância. E a Mercedes deve chegar na brincadeira. Então, eu acho que ele devia dar uma continuidade, mudar uma coisinha aqui, outra ali, porque senão ele se ferra. E outra, se ele falar agora o Leclerc é primeiro piloto, o Sainz então eu não dou mais feedback. Aí acaba. Aí o carro... Mas se o Sainz não der feedback, ele tá dando tiro no próprio pé. Eu acho que o Sainz é o seguinte, eu vou ser segundo piloto. Andréa Seidel, lembra de mim? Tô aqui, viu, Audi? Tô aqui. Eu não descarto o Sainz na Audi lá na frente, mas é pura conjuntura minha. Vamos pular para o Andréa Seidel agora, porque esse parece que pegou o melhor desafio, né? Porque ele vai para a Sauber, a Sauber vai virar a Audi. Ele vai para a Audi, né? Ele não vai para a Sauber. Ele vai para a Audi, vai chegar a Audi com uma grana, né? Com o desenvolvimento todo, ele vai poder... É meio que começar do zero um trabalho. É quase o filé mignon. Vai ter tempo. É quase o filé mignon ali da gestão, né? Eu achei que é o filé mignon. Não vai ser chefe de equipe, não vai ser diretor técnico, ele vai ser o organizador só da equipe. Entendeu? Ele que vai contratar um chefe de equipe. Meio maestro, assim, né? Isso. Então, você falou tudo. Acho que ele vai ser cobrado proporcionalmente, né? Lógico. Mas todos eles são, né? Esses caras ganham muito dinheiro, são muito cobrados. Né? Mas acho que ele vai ter uma coisa que o Vasser não vai tempo, ele vai ter tempo. Anos. E não vai ter a mídia italiana e a torcida aqui, ó. Exatamente, né? Exatamente. E vai ter vários anos, porque a Audi só assume mesmo em 2026. Então ele vai ter 2023, 24, 25, 3 anos no mínimo para mostrar serviço. Entendeu? Você não vai ter 3 anos. Não. Talvez ele não vai ter nem 6 meses. Acabou. Entendeu? Você vai ter 3 corridas. Ano que vem, a Ferrari toma pau da Red Bull e da Mercedes. Em 2024, os caras põem o Vasser na cadeirinha e falam, tem que ganhar, agora tem que ganhar. Não, 2024, se ele perder da Mercedes da Red Bull, eles vão colocar, sei lá, o Felipe Massa lá para ser... Então, tem que ganhar. Aí fala, agora, né, meu? Você concorda, Fábio, que o André Seidel pegou o filé mignon da gestão? Só rapidinho do Vasser, né? Se a Ferrari tiver um pingo de bom senso, claro que o Vasser tem que ser cobrado. Claro que o Vasser não pode fazer o mesmo ano do Binotto. Não sejamos aqui também do mundo encantado de... Não, a equipe pode desabar. Não pode. Mas eu acho que a avaliação, a régua para o Vasser tem que ser estabilidade do time. Como o time lida com estratégia. Como o time lida com uma possível briga roda com roda por uma vitória, por um campeonato. Se a Ferrari não ganhar o título, mas passar bem por esse tipo de escrutínio. Escrutínio é bonito, né, Bruno Aleixo? Bonito, lindo. É bonito, né? No direito eles usam muito. Usam muito? Então você me desculpe te lembrar dessa parte dolorosa da sua vida. Mas não sabia. Mas se passar pelo escrutínio de uma equipe que é pelo menos sólida, olha a Mercedes o que foi esse ano. Foi um desastre em termos de resultados, em termos de carro, mas foi uma equipe sólida. A solidez está ali. Então a solidez ela não está necessariamente atrelada a resultado. Para mim, o Vasser tem que ser cobrado por solidez. Vamos dar solidez para essa equipe. E aí vamos ver a questão do carro, a questão de como as corridas vão se desenvolver. Agora, voltando... Oi, diga, Adalto. Eu vi pela sua cara que você quer falar. Desculpa, a primeira coisa que eu acho que ele tem que fazer, que é a mais fácil, eu acho, para ele fazer, é arrumar o problema da estratégia da equipe. A Ferrari não pode mais perder corrida por causa de estratégia. Entendeu? Se ele arrumar isso para o ano que vem, que eu acho que é a coisa mais fácil que tem para ele arrumar, já é um salto para a Ferrari. E o resto continuar igual, já é um salto para a Ferrari. Porque quantas corridas esse ano a Ferrari deixou de ganhar ou deixou de chegar em melhor posição por causa da estratégia e erro de boxe?
umas 5, 6. Então, isso já dá um up para ele, entendeu? Então, pode ser que não seja tão difícil assim o trabalho também, porque o carro vai ser bom e a UP parece que é boa também. Então, vamos ver como é que ele vai administrar. Agora, se ele fizer isso, chegar lá falando, agora o Leclerc é o primeiro piloto, eu acho que ele já comete um erro aí. Se é que ele não foi contratado para isso. A atitude que ele tomar, Adalto, vem de cima. Eu não tenho a menor dúvida. Vai ser avalizada pelo de cima. Eu tenho certeza que na conversa é o seguinte: nós queremos Leclerc primeiro piloto. Concorda? Vem. Ou nós não queremos isso. Ok? Vem. Eu acho que isso é aqueles caras de cima ali. Acho que tem muito esse peso da estrela Leclerc, que esses caras, gente, ainda mais em era de limite de orçamento, esses caras estão cada vez mais ganhando peso. O piloto que sabe o tamanho que tem. E não se engane, ouvinte. O Leclerc é uma altíssima estrela da Fórmula 1. Você pode discordar no sentido técnico, achar que ele ainda não é Verstappen, que ele não é Hamilton. Nem eu acho que é. Mas que ele está no topo em termos de estrela, em termos de valor, ele está. Ele é um cara que tem um enorme poder na Ferrari. Ele é o cara da Ferrari. Ele é o cara pelo qual a Ferrari falou: tchau, Vettel. Não precisa mais de você não, cara. Pode ir, achamos aqui o nosso cara. Mas então, ele não pode cometer erro no ano que vem como ele cometeu esse ano. Sim, talvez aí esteja o Vasser, que justamente soube extrair desse cara muito potencial na base e na Alfa Romeo. E foi esse cara que formou o Leclerc. É importante dizer isso. Então, eu acho que a ligação Vasser-Leclerc, para mim, é uma das grandes explicações dessa contratação. Mas vamos lá, vamos voltar para o André Seidel e para o Bruno. André Seidel. Eu acho que é o seguinte: primeiro, né, o André Seidel é conhecido na casa. Ele está voltando para a BMW. Isso é importante as pessoas, para a BMW não, para a Volkswagen, VW, porque ele trabalhou na BMW também. Ele trabalhou na BMW, trabalhou na Porsche, ele trabalhou na BMW no DTM, campeão inclusive, trabalhou na Porsche no WEC, campeão inclusive, ou seja, estruturas alemãs, ele sabe muito bem, até porque ele é alemão, né, Adalto? Acho que ele é alemão, né, de nascimento, né? É alemão. Então, enfim, ele sabe, além dele ser alemão, ele sabe trabalhar com as estruturas alemãs. Repito, a Volkswagen o conhece, justamente por causa dessa passagem no WEC. Então ela está trazendo um cara de volta. Ela sabe quem ela está contratando. E é uma escolha sensata em duas pontas, né? Porque não só ele conhece a equipe, conhece os alemães, como ele conhece o que é preciso para uma equipe funcionar. Então ele traz experiência de casa e experiência de Fórmula 1. É uma contratação quase perfeita nesse sentido. Repito. É um cara muito bem cotado e nós não podemos olhar para resultados, porque os resultados dele são o seguinte: chegou na McLaren, a McLaren foi terceira em 2020, quarta em 2021 e quinta em 2022. Ah, Fábio, e a culpa dele? Claro que não é culpa dele. Mas se você fechar o olho e olhar para resultado, ele não está levando a McLaren para frente. Embora a McLaren tenha toda a questão estrutural que ela está mexendo. Tem a questão Daniel Ricciardo, que não foi ele que contratou, né? Que pesa nessa questão de campeonatos de construtores, mas a gente tem que ter muita tranquilidade para separar. Por exemplo, antes de dizer que o cara é também o melhor de todos, a McLaren cometeu um erro no começo desse ano que é brutal, que são os freios do carro. A McLaren não conseguia andar no Bahrein. Depois até conseguiu se recuperar. Mas não se esqueçam do que a McLaren foi no Bahrein por um erro de conceito de projeto. Então, é um cara muito bem cotado. Aliás, eu acho que é um cara que, na hora que a Audi contrata, ela meio que abre as portas para o mercado. Ele é o primeiro que vem e, a partir dele, a Audi fala para todo mundo: venham também vocês. Sejam pilotos, sejam engenheiros. Trouxemos aqui uma peça que mostra a nossa seriedade. Qualquer um que podia ter alguma dúvida, será que eu vou para a Audi? Será que eu não vou? Quanto tempo? Será que demora? Repito, pilotos ou engenheiros. Com a chegada do André Seidel, a porta está aberta. Gente, já trouxemos o primeiro grande nome, o primeiro nomão, como diria o outro. Agora, outros podem seguir. Agora, a pergunta que eu me faço, jogo para vocês, porque eu não tenho resposta: por que o André Seidel preferiu a Audi do que a McLaren? Será que é só dinheiro? O cara estava ali fazendo um projeto, o cara estava ali numa situação de uma equipe que, por bem ou mal, é uma equipe que, se você analisar, está muito mais perto, né, do pelotão da frente, porque, como vocês falaram, a Audi começa do zero. Zero mesmo, motor zero. Motor vai ser do zero. Não é essa questão de vamos adaptar ali, Brown, né? Falamos tanto da Brown, não. É motor do zero também. Então, por que esse cara, vou jogar para vocês, por que esse cara abandonou a McLaren
e preferiu? Será que é só dinheiro? Ou o poder de uma montadora do zero ainda é mais sedutor do que uma equipe independente do meio do pelotão? Não, um poder de uma montadora e um poder de um projeto, né? Você poder liderar um projeto do zero, da forma como você achar melhor, eu acho que é Mas a McLaren também não é um super projeto? É isso que eu fico me perguntando. Mas é um projeto em andamento. É um projeto em andamento. A gente também não sabe. É muito difícil responder essa pergunta sem saber exatamente o que a Audi apresentou para esse cara, porque foram apresentadas coisas, né? Num papel lá, ele avaliou. Eu acho que tem muito a ver com o desafio. O desafio de você trazer para a Fórmula 1 uma marca do tamanho da Audi e fazer dessa marca uma marca relevante. Mas você não vai demorar muito mais tempo para ter sucesso ou não? Vai demorar mais tempo, mas ele tem, acho que até mais segurança, porque o alemão trabalha a longo prazo, né? O alemão não é que nem os outros. Eles fazem projetos 5, 10, 15 anos. Uhum. Então, eles têm essas metas. Eu acho que ele se adapta muito bem a isso, conhece muito bem o estilo alemão de trabalhar. Ele trabalha tão bem que o Zac Brown liberou ele da multa. Não é da multa, da quarentena. Da quarentena. Liberou ele da quarentena. Porque ele já tinha falado no começo do ano que em 2026 ia para lá. E o Zac Brown falou tudo bem. Não em 2006, um pouquinho antes, né? E aí, quando aconteceu o negócio do Binotto, ele foi lá e falou, podemos adiantar isso? Empurrou. E o Zac Brown falou, não tem problema. Né? Agora, o Zac Brown tá mamãe. Tá mamãe, não tá não, Adalto? O Zac Brown tá mamãe, hein? Vai, pode ir! Que é isso? Eu gostei da escolha do Zac Brown para o novo chefe de equipe. Nós vamos falar dele depois, né? Falaremos dele daqui a pouco. O Zac Brown, ele é um cara interessante, né? Assim, né? Nessa parte de gestão, porque... Ele é presente. Né? Ele é presente e, por exemplo, isso que você falou, por que ele liberou? Ele liberou porque ele sabe que o futuro... Ele não pode fechar portas. Ele sabe que... ele tá hoje na McLaren, mas e se amanhã inverte-se a coisa e a Audi começa a crescer e o André Seidel vai olhar e falar, acho que eu quero trabalhar com esse cara de novo e tal. O cara vai também cuidando do relacionamento. O cara vai fazendo a gestão da equipe, que é difícil, mas ele vai cuidando também do relacionamento dele com os outros profissionais, né? Lógico. É uma coisa difícil na Fórmula 1. Não adianta você ser um insuportável, igual o Ron Dennis era, por exemplo, né? Que ninguém aguentava e também ninguém quer trabalhar com o cara. O cara saiu da McLaren e foi embora para casa fazer outra coisa. Mas o cara saiu da McLaren, a McLaren nunca mais foi o que foi. É verdade. O cara era bom. Agora, tem uma coisa do André Seidel que eu acho que é importantíssimo da gente lembrar e falar. O André Seidel supervisionou uma coisa da McLaren que a Audi vai precisar. Que é a adaptação do chassi a um novo motor que chega. Isso é muito importante na Fórmula 1 de hoje, vocês dois sabem disso. Adaptação do que? Desculpa. De um motor novo ao chassi. Ao chassi. Um motor que chega. O Seidel, acho que vocês concordam comigo, isso é ultra importante na Fórmula 1 de hoje. O Seidel estava lá, supervisionou a troca Renault-Mercedes. O momento do Renault-Mercedes foi de 20 para 21, quando o Seidel já estava na casa. Ele vai precisar fazer isso como um dos grandes X da questão. Por quê? O motor Audi vem aí, ele já vai estar na equipe ali. Claro que o cara já começa a atuar esse ano. Dependente da Audi ainda ter 25%, depois vai virar 50%, depois vai virar 75%, sem dúvida. Reunião todo dia. O cara já vai estar ali presente. E aí ele vai poder justamente começar com antecedência a fazer esse desenho. Olha, o nosso motor vai ser assim. Não precisamos disso aqui. Porque não adianta, se a Audi fizer um super motor e não casar com o chassi, meu amigo, são 5, 6 anos de dor, se bobear. Então, essa característica do Seidel me chamou muito a atenção. Ele é um cara que já passou por isso, de ver uma equipe trocar um motor, de ver uma equipe ter que se adaptar a um novo chassi motor. Agora, olha que coisa, eu estava para apimentar aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? Por que ele não acredita no projeto a ponto de ficar? O Lando Norris acreditou. O Lando Norris tem um contrato com a McLaren até 2025. Eu esperava isso do Andrea Seidel. Eu esperava. Claro que eu acho que uma das respostas é poder. Eu acho que o que a Audi está dando para ele é muito poder. Cara, você vai ser... Lógico, ele vai ser o cara da Audi.
Você vai ser CEO, você vai ser ultra cobrado, mas você vai ser CEO. A Audi ainda tem que achar um team principal, ainda tem que achar um chefe de equipe. Então eu acho que poder é uma das respostas. Eu só faço a correção aí no que você falou. Assim, não é que ele não acredita no projeto da McLaren, é que apareceu um outro desafio que ele acredita mais agora, no momento. Mas não anula exatamente isso. Por que ele acredita mais? Porque eu acho que a McLaren é um projeto sólido. Não que não seja. É mais sólido que, na minha opinião, a McLaren é mais sólido que a Audi. Porque a Audi pode ser qualquer coisa. Pode ser uma equipe que vai andar em sétimo durante 5 anos. Pode ser uma equipe que vai lá para frente. A McLaren, bem ou mal, ela tá num degrau diferente. Então me surpreende esportivamente. Mas esses caras não querem só olhar para o lado esportivo, né? Eu acho que a McLaren vai acabar fazendo parceria com a Honda de novo. A Honda tá querendo voltar, né? A Honda vai voltar, já é oficial. Vai voltar, vai ser oficial. Ela se inscreveu como fornecedora para 2026. Eu vi, 2026. A Honda é linda a indecisão da Honda, né? É uma coisa linda. Eu acho que o Isaac vai falar, pô, vocês fazem um contrato de 10 anos comigo? Se vocês fizerem um contrato de 10 anos, a gente vira mas a Honda fala assim, fazemos aí, daí 2 anos. Ele falou, não, vamos cancelar aqui, porque infelizmente não vai dar. Não, cláusula de performance. Nós fazemos um contrato de 10 anos, mas se a gente terminar em 8º, a gente sai. É igual era. Esses caras todos têm cláusula de performance. E para finalizar, antes da gente entrar para estocar aqui, o André Stella, que foi promovido lá na McLaren. Tem o caso Capito Dorrington que eu queria falar. Calma, peraí, tá. Mas o André Stella, ele era da Ferrari, né? Ele era da Ferrari, ele era o chefe lá da época do Alonso, né, e tal. E agora ele será, então, o chefe de equipe da McLaren, né? Desde antes, ele trabalhou com o Kimi Raikkonen e com o Schumacher, inclusive, também. Isso. Exatamente. Schumacher até. Ele tem muita experiência de pista, de boxe, né? E dizem que ele é muito inteligente. E não tão emotivo. Ele é o mais Binotto de todos, você não acha, Adalto? Sim, é o mais Binotto de todos. Pela questão técnica da engenharia, né? Exatamente. Porque ele, assim, é um chefe de equipe que talvez a McLaren não precise contratar um diretor técnico. Ele pode ser as duas coisas. Não sei se dá certo, mas, assim, ele tem essa condição, né? Então, um cara que tá na pista há 15 anos ou mais, né? Então, direto com os pilotos, direto com performance e tudo. Então, ele manja muito disso. Eu acho que a McLaren acertou. Mas eu também acho, né? Não vou cravar nada, mas eu acho que acertou. E isso aí, os outros funcionários também vendo isso, eles ficam felizes. Nós temos chance aqui de melhorar, entendeu? Eles prestigiam o pessoal da casa. Eu gostei dessa escolha da McLaren. Vamos ver se vai dar resultado. É isso aí. E aí, Fábio, o André Stella, eu lembro das transmissões da Globo, o Luciano Burti sempre falava quando tinha o rádio do Alonso, ele falava, o André, o engenheiro do Alonso, porque era esse cara, né, o André Stella. Isso. Eu acho Andréia, com nome masculino, não sei de vocês, acho bonito, acho muito bonito. Mas, coisa enfim, bem italiano mesmo. Bem italiano. É bem italiano. Aqui, Andréia é nome de mulher. Aqui a imaturidade não deixaria. Jamais. A quinta série aqui jamais permitiria. Nossa, a Copa do Mundo é um show disso, inclusive. Agora, vamos lá. O cargo dele antes era diretor executivo de corridas. Isso é quase uma bandeja, né? Para ser promovido, né? Diretor executivo de corrida, ou seja, é alguém que já tem poder na gestão. É alguém que já tem poder de gestão. Né? Já é um comandante de corridas, de alguma forma. Mas é tudo agora que muda, né, Bruno Aleixo? O cara pode ser ótimo tecnicamente, conhecer cada pedaço do carro, mas agora é hora de gerir pessoas, né? Agora é hora de gerir pessoas. Por isso que não dá para cravar, por isso que eu não vou tão longe. Vai gerir um piloto novato promissor, né? Que é bem difícil também, né? 2, você tem que dar... 2, mas um estreando, né? E você tem que dar... Eu acho que o Piastri já mostrou que não brinquem com ele, né? Assim, porque ele quer ser tratado como um grande. Então esse cara vai gerir, vai ter que gerir, vai ter que trabalhar. Né? Só o conhecimento técnico não é garantia. Ele tem um conhecimento... Aliás, é curioso, né? Porque ele foi para a McLaren por causa do Alonso, né? Ele é daqueles que foi... O Alonso foi e levou ele junto. Né? O Alonso, no que saiu da 2014 para 15, né? Saiu da Ferrari para ir para McLaren e levou ele.
E aí ele foi se estabelecendo, enfim, foi trabalhando, e as informações é que ele era muito próximo do Andrea Seidl, assim, de trabalhar muito. Isso é muito bom. A McLaren é a equipe que mais aposta na continuidade, de todas é a que menos quebra, né? É a que menos dá uma mudança, é a McLaren, vai na continuidade. A McLaren sabe que o projeto dela não é para 2023, não é para 2024, talvez. Muita gente me perguntou no final do ano, aqui, ou lá no café, a McLaren vem? A McLaren não virá enquanto ela não tiver um túnel de vento de ponta, que ela está terminando de construir, enquanto ela tiver um simulador atualizado, que o simulador dela é o mais desatualizado do grid, dizem os pilotos que lá trabalharam. Então, inclusive, essas são as duas primeiras coisas que o André Stella falou que vai fazer. Já está tudo encaminhado, já está tudo em processo. O túnel de vento que demora anos para ser feito, já deve terminar em 2023. Então, talvez o carro de 2024 já tenha o de 2025, certamente. Então, para todo mundo que pergunta, a McLaren vai ser grande, eu sempre digo, 2025 para mim é um ano fatal, porque ali ela já vai ter estrutura construída, o limite de orçamento já vai ter, né, descido, já vai ter, né, caído, encaixado no estômago de toda a Fórmula 1. Então, túnel de vento e simulador é aposta. Então, é a hora de você não fazer uma mudança radical. Você não tem que fazer uma mudança radical agora, nem é bom. Então, você faz o que a McLaren fez. Você aposta na continuidade, você aposta na sequência, você aposta numa prata da casa, digamos assim. Você aposta num Binottinho, né? É um cara que tem enorme experiência técnica, conhecimento do carro. Agora, ele é engraçado, né? Vou mais uma vez bater na tecla. Não vamos olhar pelos resultados que o cara almeja. Por quê? O Andrea Stella estava na Ferrari nos anos de ouro, mas também estava no mergulho para baixo pós 2007 e 2008. Estava no processo de reconstrução da McLaren, mas também estava nos anos Honda. Nos anos em que o Renault pós-Honda, que deixou muito claro que o problema não era só motor. Então, esse cara conseguiu tal resultado. Gente, chefe de equipe não é piloto. Nós temos que ter muita tranquilidade nessa hora para não ficar, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado. Não sei se vai dar certo. Acho que é um cara que teve tempo para se provar. O Zac Brown, por isso que eu estou dizendo, né? Chefe de equipe numa equipe é completamente diferente de outra equipe. Até dentro do mesmo esporte a situação é diferente. Porque o Zac Brown é muito atuante. Então, talvez o Zac Brown pense, não, eu vou promover esse cara aqui, que politicamente eu estou envolvido com tudo. Mesmo se esse cara não for um as da política, eu sou. Eu já sei como é que a banda toca. Eu já faço carta para a FIA, eu já sei jogar com a imprensa, eu já sei arrumar patrocínio. Esse cara já é um cara estabelecido. Então ele pode pôr um chefe de equipe low profile, para usar um inglês horroroso e péssimo, já pedindo desculpas. Mas ele pode colocar um low profile, que seja bom tecnicamente. Talvez, né, Adalto, ele seja um cara nomeado team principal, mas que vai ser mais diretor técnico do que team principal. Sim, Talvez o Zac Brown vai jogar esse jogo, como o Toto Wolff. Toto Wolff é CEO, mas quem joga o jogo? É ele. Ele vai lá e joga o jogo. Né? Ele acumula os cargos. Então, Bruno... Ele acumula os cargos, exatamente. É importante dizer, cada estrutura é uma estrutura, gente. A McLaren está num processo, derrapou, não podemos também tapar o sol com a peneira. A McLaren esse ano poderia ter sido muito melhor do que foi, pelo reset no dinheiro, pelo reset no regulamento, no novo carro, e a McLaren andou para trás. A Ferrari andou para frente, mas andou super patinando, mas andou mais para frente do que a McLaren. Eu espero a McLaren, a partir de 2025, é aquele ano do acabou a desculpa, meu amigo. A hashtag acabou a desculpa. E até lá ela tem tempo pro Stella, dois Andreas, né? Um é Andreas. Andreas e o outro Andrea. E o outro é André. Então eu acho que ele vai ter tempo. Talvez esse cara seja o que vai ter mais tempo. Porque o Zac Brown tá ali ajudando, um piloto acabou de chegar, o outro já é ultra estabelecido como craque, como fera, então eu acho que a condição do Andrea é não estragar. Se ele não pisar na bola, eu acho que ele tem tudo para dar certo. É isso aí. E para finalizar, o Jost Capito, que saiu da Williams, né? Esse aí foi uma surpresa. A cara do Adalto. Se você está assistindo o programa, pause de novo, volte e pause na cara do Adalto. Ela diz tudo. Ninguém entendeu muito. Eu até falei, na hora que eu vi, eu falei, nossa, será que esse cara vai para a Ferrari, né? E vai derrubar todo mundo. Você ligou ele lá com a Ferrari. Na hora, eu falei, nossa, Bruno, a Gazeta dello Sport merece todos os aplausos, gostem ou não gostem, porque os caras cravaram a saída do Binotto e os caras cravaram o Vasser. Mas ninguém cravou esse Jost Capito aí. Esse Jost Capito é que também ninguém liga muito para Williams nesse momento, né? Tem que ser justo também, né? A gente recebeu e-mail da Williams avisando. Né? Então, a gente colocou o
o próprio release da Williams, né? Mas eu li umas 3 vezes e falei, ué. E quem vai ser, né? Quem que eles vão colocar agora lá, né? O que vai acontecer com a Williams? É uma coisa bem difícil de prever. Essa sua última pergunta é a que mais me interessa. O que vai acontecer com a Williams? Vai acontecer com a Williams. Parece, sim, meio que... Olha, cansamos dessa brincadeira aqui, vamos vender esse negócio. Porsche. E aí? Porsche. Olha aí, hein? Será? E aí, Fábio? Bom, vamos lá, Bruno. Eu acho que é um atestado de incompetência, né? A saída dos dois, porque não, vamos lá, não é só o captor, né? Como diz em inglês. É o Demasian, é o diretor técnico. É um cara que a equipe apostou muita coisa também. Saiu o combo. Saíram os dois. Saíram os dois. E para mim é um atestado de incompetência puro e simples de uma equipe gerida por um fundo de investimentos. Exatamente. Que é ou resultado ou tchau. Que é o que a gente comentou aqui, né? A gente comentou que legal que a Williams foi vendida, bacana e tal, mas temos que esperar, porque é um fundo de investimento, não é ninguém que entende de automobilismo, que tem qualquer paixão particular por corrida. Exatamente. E provavelmente, ou talvez, sem querer cravar, é gente como os chefões da Ferrari que não entendem como o esporte é diferente do mundo dos negócios. Exatamente. Né? Mundo dos negócios é uma coisa, você toma decisões, suas ações sobem, você atrai investimento, patrocínio. O mundo da Fórmula 1 é uma coisa completamente diferente. Muito diferente. A questão de tempo. É que assim, você vai explicar para um cara investidor, falar assim, meu amigo, nós vamos entrar num negócio aqui, você vai despejar um mundo de dinheiro. E aí, vamos ver o que vai acontecer. O cara, beleza, e começa eu ia falar assinar cheque, mas aí é passar recibo de velho, né? Não é um mundo mais, porque agora você tem o 140 para todo mundo. Né? Mas o cara tá lá, ele tá lá mandando pix. Aí ele pega a folha de outra e fala, peraí. Eu mandei pix e a equipe ficou em último lugar com 8 pontos. Não, manda depois todo mundo embora. Depois de ser oitava no ano anterior. Exatamente. Manda todo mundo embora desse lixo. Vocês não estão levando em consideração que eles estão em negociação com a Porsche pode ter falado para eles. Primeira coisa é mandar esses dois embora e depois vamos anunciar que nós compramos. Então eu não descarto amanhã, semana que vem, o mês que vem, a Williams anunciar que foi vendida para a Porsche. Eu não descarto isso. Não, eu também não descarto. Pode ser, embora... E a Porsche já tem os caras que ela quer, que não são esses. Pois é, mas esses dois são ex-Volkswagen. Esses dois vieram. Inclusive, isso é informação, gente. Antes da Audi e Porsche começarem a fortalecer os laços com a Fórmula 1, esses dois foram vistos. Esses dois não. O Jost Capito foi visto no paddock apresentando a Porsche para várias equipes. Essa aqui é a equipe tal, esse aqui é o diretor tal, oferecendo lá o seu hospitality para a Porsche. Será que a Porsche exigiria a saída desse cara? Não sei. Não sei. Eu estou especulando. Para mim, tudo é cheiro. Para mim, cheira muito mais isso aqui que eu estava falando com o Bruno. Não estou descartando essa questão de já ser um futuro dono que está mexendo. Não estou descartando. Embora essas coisas vazem, né, Adalto? Eu acho que a gente já teria um certo cheiro. Eu acho que a gente teria um certo cheiro. Talvez. Não temos cheiro de nada na Williams. O que a gente tem o cheiro na Williams é absoluta e extrema incompetência de uma equipe que ou contratou mal esses dois, ou não deu tempo para os dois trabalharem. É um ou outro, não tem como. Ou você escolheu o Jost Capito e ele não tem competência, e o Demasian também, ou se eles têm alguma competência, você está mandando os caras embora no primeiro ano da nova regra. Né? É muito resultadismo. E fundos de investimento tendem a querer resultados. Por isso que eu sinto o cheiro disso. Agora, é pura incompetência. Porque, mas os dois são ruins. Então, contrataram mal. Então, fecharam os olhos e não fizeram a devida triagem. Porque o que aconteceu com a Williams esse ano é inadmissível. A gente está acostumado com a Williams lá atrás, mas a gente não pode relaxar nessa questão. A Williams era um carro que chegou a ser minimamente competitivo em 2021, minimamente, ainda muito ruim, e que desabou nesse ano. Viu a Aston Martin dar um salto, viu a Alfa Romeo, a Alfa Romeo e a Haas darem saltos, que são ali as que estavam ombro a ombro, e a Williams não deu salto nenhum. Só faço uma ressalva que existe uma diferença abissal entre o Williams de 2021 e o Williams de 2022, que chama George Russell, né? É verdade. Mas se você analisar que o Albon não está sendo nenhum braço duro... Não, claro que não é igual.
Mas, vamos lá, Bruno. O Russell, nesse ano, faria o que com esse carro? Não sei. O Russell em 2022, será que ele faria muito mais? Talvez conseguisse uns pontinhos a mais, eu diria até que certamente. Será que esse carro é tão ruim assim que o Nick De Vries sentou lá e na única corrida que ele fez, sem treinar, marcou praticamente os únicos pontos da equipe no ano? Pode ser que falte piloto, é um bom ângulo também. Agora, mandar os caras embora no primeiro ano do novo carro, ou você contratou errado, que é o Binotto, né? O Binotto ele foi contratado errado. O Binotto ele tinha que ter sido outro tipo de promoção lá atrás. Ou você contratou errado, ou você não está sabendo nem esperar dar certo. E é preocupante de ambos os caminhos são preocupantes para o Williams. E o Binotto, para onde vai? O Binotto ele é tão bom tecnicamente, né, Adalto, que ele pode... A Mercedes já descartou, mas ele poderia ir para a Mercedes para cuidar de motor. Mercedes não está com o motor... Mercedes, digamos, a Mercedes não é um motor ultra motor, né, que era antes. Ele pode ir para a Red Bull, que está estreando uma nova unidade de motores. Né? O Binotto tem o leque do Binotto é muito grande, né? É muito grande. A própria Audi continua na jogada, né? Sim, porque o André Seidel vai ser o CEO, ele pode falar, para cuidar do motor eu quero esse cara aqui. Ó. Sim, ele pode ir para a Alfa, né? Substituir não, se bem que não, a Alfa agora a Alfa seria abaixo do Seidel. A Williams não sei se ele vai querer, porque aí é muitos anos para ficar ali lutando. Só se for que o cara tenha a Porsche, só se já foi vendida. Aí pode ser que ele vá. Sim, pode ser. A gente está vendo, o André Seidel é a prova, né? De que a força de uma montadora, no teórico, seduz mais do que a prática de uma independente. Eu estou impressionado com esse movimento do Seidel por causa disso. O teórico da montadora... Gente, não vamos esquecer o que o Zac Brown falou. Como cliente, eu jamais vou ser campeão na Fórmula 1. Depois ele teve que dizer isso, né? Quando ele encerrou a parceria com a Mercedes, ele falou, eu vou separar da Mercedes porque como cliente eu não vou ganhar. E eu assinei embaixo. Depois ele desdisse, né? Depois de passar por Honda e Renault, ele falou, não, vamos de Mercedes aqui, vamos ver o que é, vamos. Aí veio o limite de orçamento, mudou a Fórmula 1, é verdade, e o cara não quis vender para a Audi, né, Adalto? A negociação Audi-McLaren existiu. Essa informação é líquida, e ele não quis vender. Não quis vender. Então, por isso que eu acho que eles vão acabar ficando com a Honda, que a Honda não quer comprar, ela só quer ter uma equipe cuja seja assim, a equipe de fábrica da Honda é essa. Então, eu acho que... Mas será que o Williams Honda também não é muito viável? Não faz também é viável. Mas assim, acho que a McLaren estaria na frente nesse momento do que a Williams. Acho que a Williams já está negociando com a Porsche, meu. Você está sentindo isso, né? Eu estou sentindo que você está sentindo isso aí. Estou sentindo isso. Vamos falar da Stock Car, então, rapidinho. A Stock Car final da Stock Car, né? Lá em Interlagos, rodada dupla, né? Rubens Barrichello campeão, ó. Vejam vocês, o campeão mais velho da história da Stock Car, 50 anos de idade, bicampeão, né? Foi campeão em 2014, campeão agora. Na primeira corrida... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso é bom ou ruim para a categoria? Claro que o Barrichello é uma publicidade fantástica, mas um piloto de 50 anos dá algum questionamento? Vocês dois, discorram, dissertam. Não, eu acho que sendo o Barrichello, não. Eu acho que só foi bom. Acho que só foi bom para a Stock Car. A Stock Car caiu no noticiário, que é uma coisa que não acontece normalmente. Não, né? Mercadologicamente, eu não tenho dúvida. Eu digo tecnicamente. Vou falar uma coisa. A Stock Car deve achar que é bom, porque o que eles fizeram ali, nessa última corrida, que eu assisti, e o Bruno também, desclassificarem um cara que saiu da pista, porque o Rubinho bateu no outro, que tirou ele da pista, e desclassificaram esse cara. Alô, meus amigos da Stock Car, toda vez tem polêmica, a gente fala, por favor, o espaço está aberto. Então vamos repetir, o espaço está aberto para vocês explicarem por que diabos o Gabriel Casagrande foi desclassificado da prova. Meu Deus! Até os comentaristas, o Adalto fala que eu não vi, até os comentaristas de um canal pouco crítico estavam terminando a prova criticando. Se ele tivesse sido punido, eu já teria achado errado, porque vamos lá, vamos explicar o que aconteceu, né? Primeira corrida, os caras ficaram ali se comboiando, né, e tal, tarará. Terminou com
Daniel Serra em segundo, o Barrichello em terceiro e o Casagrande em quarto. Então, os três largariam na corrida 2, um em seguida do outro. Isso. Receita maravilhosa. Comercialmente maravilhoso, né? Receita maravilhosa para uma decisão de título. Só que os caras resolveram partir para a ignorância na primeira curva. Na primeira curva, da primeira volta, da primeira largada, da primeira tudo. Tem culpado ou não? O Rubinho, o Barrichello, ele fez uma manobra muito agressiva no S do Senna, exatamente como foi a manobra do Verstappen com Hamilton, muito agressiva, ficou por fora na primeira perna. Na segunda perna, o S do Senna é uma curva muito peculiar, né? Uma das curvas mais desafiadoras do mundo, né? Muito bem desenhada. Ela tem uma primeira perna muito aberta e uma segunda perna muito fechada. Quem fica por fora na segunda perna, se ficar na primeira perna, se ficar por dentro na segunda, ou o adversário alivia, ou bate. Simples assim, ou bate. Não é isso, Adão? Ainda mais para ter 3 um do lado do outro. Antigamente ainda tinha grama lá, então, por exemplo, o Montoya, quando jogou por dentro no Schumacher ficou por fora, ele foi na grama. Então, se não tivesse grama naquela época, os dois iam bater, porque o Schumacher ia voltar e eles iam bater. Então, o Rubinho ficou por fora. Aí, quando fechou a primeira perna, estavam os 3 no S do Senna. Não cabe 2. Imagina se vai caber 3. Aí o Rubinho rodou, o Daniel Serra ficou no meio, conseguiu seguir, e o Casagrande, ele foi o mais prejudicado, porque ele estava por fora, ele foi parar fora da pista. Aí ele começou a fazer a curva do sol pelo lado de dentro, né, mas na área de escape, pelo lado de dentro, e foi voltar para a pista. Quando ele voltou para a pista, o Daniel Serra estava lá, pimba, bateu, o Daniel Serra rodou. Foi um acidente de corrida. Ele não tinha o que fazer, ele não tinha o que fazer. Ele não podia continuar fazendo a curva por fora, porque ele seria punido mesmo, porque eles não podem usar a parte de dentro da pista. Ele tinha que voltar para a pista. Quando ele voltou, o Daniel Serra estava lá e não tem o que fazer. E os caras resolveram desclassificar ele. Então, candidato ao título. Candidato ao título. Inclusive, a decisão seria muito apertada, porque o Barrichello rodou, caiu para último e teve que vir se recuperando. E o Casagrande não teve danos no carro, então ele estava lá na frente. Houve até o momento que ele estava sendo campeão. Né? Porque ele estava, acho que em terceiro, o Barrichello em 20º, sei lá. Acho que no final o Barrichello seria campeão, porque ele conseguiu fazer muitas ultrapassagens e a diferença de ponto era muito grande. Mas não tem explicação a ele ser desclassificado. Não tem explicação, não tem lógica. Não tem lógica. Uma batida. Você desclassificar, gente, é quando o cara trapaceia. É o que eu ia dizer. É uma atitude muito forte, né? Ele corre com o motor fora do regulamento. Sabe? Ele usa ele estoura o limite de orçamento. Estoura o limite de orçamento. Ele usa alguma coisa que faz o pneu, a pistola usa lá no pneu que vai mais rápido, que os outros não têm, e ele fez e é fora do regulamento. E isso desclassifica. Agora, num acidente, você pode até decidir, pelos critérios lá do regulamento, punir com 10 segundos, 15 segundos. Eu nem acho que nem isso. Mas tudo bem. Aí vai da cabeça de cada um. Agora, desclassificar... Eu achei até que o Gabriel Casagrande reclamou pouco. Que eu vi a entrevista dele. Ele, não deveria, mas não sei o que. Eu falei, bicho, você devia subir na torre e quebrar aquela torre. Pergunta honesta. Vocês acham que se fosse o Rubinho no lugar do Casagrande, seria desclassificado? Acho que não. Aí é que me deixa com a Aí é que fica chato, né? Aí é que fica chato. Porque se você fosse fazer uma análise desse acidente com cabeça de quem quer punir, quem tinha que ter sido punido era o Barrichello. Porque foi ele que forçou por fora e depois forçou por dentro, e ele sabe disso, porque a entrevista dele no final da corrida foi: eu não gostaria que tivesse terminado assim. Ele disse isso ao vivo pro cara que estava entrevistando ele. Ou seja, ele sabe que ele jogou um tudo ou nada que ele não precisava ter jogado. Né? Agora, eu dou os parabéns para vocês dois. Porque esse é o tipo de análise que eu queria ver a imprensa lá fora fazer. Porque há uma blindagem com o Rubinho que incomoda. Apesar do Rubinho ser um piloto que merece, um piloto que todo mundo gosta. Eu repito, faz bem para estocar comercialmente, indiscutível. O cara chora lá para qualquer coisa. Aliás, se o cara chupar um picolé, o picolé acabar, ele chora. Não, ele chorou antes de acabar a corrida. O jeito deu a notícia para ele. Mas eu não vou nem entrar na questão técnica que vocês dois entraram, e eu só vi o acidente uma vez, eu não quero nem entrar muito. Agora, a blindagem da imprensa de pouco questionar esse lado é legal que vocês estejam fazendo, porque eu não estou vendo ninguém fazer.
Foi uma pena. Eu até parabenizei o Rubinho no tudo, porque eu acho que ele não fez de propósito. Ele cometeu um erro de julgamento, e eu até entendo por quê, porque o Daniel Serra chegou à frente dele na corrida e diminuiu a pontuação, então estava apertado. Se ele ficasse... Se o Daniel Serra ganhasse a segunda corrida e ele chegasse em terceiro, o Daniel Serra era campeão. Então estava apertado o negócio para ele. Quando ele viu que ele ia perder 2 posições ali para os 2 postulantes ao título, ele meio que jogou um tudo ou nada que ele não precisava ter jogado. Eu repito, eu não puniria ninguém, porque eu acho que é um acidente de corrida. Eu disse aqui que o Verstappen não devia ter sido punido no Brasil, não posso ser incoerente agora, acho que não deveria mesmo punir ninguém. Agora, se fosse analisar com cabeça de punição, tem que punir alguém. Quem causou esse acidente? Quem estaria mais perto da punição, você está dizendo, seria o Rubinho. E a desclassificação do Gabriel Casagrande é um absurdo. É um absurdo. Mas, como o Fábio falou, também ninguém está falando nada. O próprio Casagrande não reclamou. Essas coisas da Stock incomodam muito, porque fica um clima esquisito parece que o campeonato é meio direcionado, arranjado. Então, fica por isso mesmo. É uma pena. Muito carro, agora também tem teto de orçamento lá, viu, Fábio? É verdade. É verdade, tem. E Interlagos estava com um bom público, pelo que eu vi, né? Tava. Parecia que sim. É legal a corrida. A corrida a primeira corrida foi bem morninha, porque ali ninguém quis arriscar nada. Ficaram se cuidando, né? Esse negócio de fazer 2 corridas. Uma sempre fica morninha. Vocês já repararam que uma sempre é morninha? E aí na segunda também os caras foram por tudo ou nada na primeira curva também. Né? Foram por tudo ou nada na primeira curva. Eu falei, agora os caras vão correr melhor na segunda, mas na primeira curva já. Fizeram um strike lá, já acabou tudo. E quando deram ali que o Casagrande tinha sido desclassificado, eu falei, não, aí não. Isso não, eu não sabia. Eu falei, não, isso não pode. Não tem cabimento se classificar o cara. Que isso, meu? Não tem cabimento nenhum. O problema é a gestão, né, Adalto? É o que a gente fala aqui há muito tempo. Um campeonato legal, um campeonato com carros legais, com pilotos ótimos, mas um campeonato com uma gestão muito frágil, né? Como a Fórmula 1 também assim, antes que alguém ache que nós estamos aqui metendo pau só porque é Stock Car, a Fórmula 1 também tem uma gestão muito frágil. Só que o que me incomoda é o seguinte, todas as vezes que a gente traz a Stock Car aqui, né, que são os grandes marcos da Stock Car, quando tem uma corrida importante, ou quando tem um fim de semana sem Fórmula 1, que ela ganha destaque, ou uma decisão no título, a gente sempre está destacando essas coisas que são coisas ruins, mas que infelizmente foge do nosso controle, porque eu queria estar aqui falando só do título do Barrichello. Que é um acontecimento espetacular para o automobilismo, a família Barrichello, né? É uma família importante, o filho dele está disputando a Fórmula 4, ganhou corrida lá em Interlagos nesse final de semana, então foi muito legal, mas a gente não pode, porque a Stock Car parece que procura polêmica. Você sempre procura polêmica pelo lado mais errado. E desclassificar um piloto por causa de um acidente de corrida... Decidindo o título, né? A própria Fórmula 1, né, Bruno e Adalto, já assumiu que tenta ser um pouco mais leniente na primeira volta. A própria Fórmula 1 já falou isso. Várias vezes, inclusive, ela disse. Falou mesmo. Ela desfez, mas a própria Fórmula 1 disse isso. Eu lembro do Michael Masi dizer. É uma política da categoria de tentar, não é fechar os olhos, mas primeira volta, analisar sobre um critério diferente. Por que não fazer a mesma coisa, né? Isso é uma coisa que não está errada. E ainda mais que a Stock é turismo. Isso mesmo. É verdade. É verdade. Assim, eu acho também que a gente ficar falando aqui não adianta nada, porque ninguém na Stock tá nem aí, né? Eles parecem que ficam satisfeitos, porque como o Barrichello ganhou, gera-se uma grande publicidade, uma comoção, aí todo mundo parece que esquece essas coisas, aí ano que vem... E aquilo que a gente já falou aqui, né, Bruno? Existe talvez um ar de falem bem ou falem mal, mas falem de mim, que é péssimo. Que é péssimo. Mas eles parecem que não ligam. E eu encerro com uma coisa que o Adalto falou aqui, da outra vez que a gente falou da Stock, que foi daquele acidente absurdo nos boxes, que também é uma coisa que já morreu, ninguém fala mais nada. Continua essa estratégia bizarra aí de obrigar a parar no box, até que tenha outro acidente, até que um dia alguém morra. Né? É assim que eles trabalham. Que é o seguinte, a Stock Car vive numa bolha, eles não estão nem aí. Se tem público ou não tem, eles não estão nem aí, porque o patrocinador banca a brincadeira, até o dia que o patrocinador não bancar.
Aí é outra história. Aí você vai precisar do público. Então... Bruno, você está certíssimo. E que hora melhor para você cultivar um público que está indo na carona? Opa, derrubando tudo. Mas está indo na carona da Fórmula 1. A Fórmula 1, bem ou mal, está conseguindo cultivar um público. A Stock Car podia estar indo na carona disso aí, até promocionalmente, mas não está, na minha opinião, não está cultivando. A gente já chamou a atenção aqui. A Stock Car pode enfrentar grandes desafios nos próximos anos. Mercado de carros sedãs no Brasil está morrendo. Não sei como a Stock Car vai fazer. Pode precisar de público. E não vai ter, porque, de novo, aqui em São Paulo, nós vivemos o fim de semana da decisão da Stock Car. Você anda pela rua aqui, você não vê nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem um outdoor, não tem uma propaganda na TV, não tem nada. Bota um carro para andar na Paulista, na 23 de maio. Não tem nada, absolutamente nada. Você não passa num posto de gasolina que tem um carro exposto, tem nada. Isso. Então, a Stock Car não está nem aí. Agora, porque o patrocinador banca. O dia que não bancar, aí eles vão olhar e falar, agora queremos o público. Onde está o público? Não está lá. Então, assim... Quando você tem duas televisões transmitindo, você acha que você está na crise da onda. Essas duas transmissões não vão existir para sempre, né? Então, fica aí a reflexão de novo para Stock Car, né? Se eles quiserem aproveitar a reflexão, se não quiserem, problema deles, a gente também não é pago aqui para ser conselheiro de categoria, né? Então, jornalismo em primeiro lugar, hein? Tanto bom a gente elogia, tanto ruim a gente critica. Vide Fórmula 1. Vide Fórmula 1. Pessoal, chegando ao final aqui do nosso Lux pro Copa, então nada, né? Quase foi um programa de Copa e você não vai falar nada de Copa. Não, Copa nós já falamos aqui, já cornetamos bastante a seleção brasileira. Um abraço pro senhor Adenor Tite. O Adalto falou que ele recebeu o convite de 3 times da Europa. Que coisa, hein? Eu fico imaginando que times serão esses. Sassuolo, Osasuna e Tenerife. 2 times da Europa e 3 seleções, parece. 3 seleções. O Catar, a Arábia Saudita e Macedônia, Grécia e Arábia Saudita. E conselho, hein, senhor Tite? Aceita, viu? Porque não é todo mundo que está buscando um Celso Roth de terno e passaporte. Finalizando, então, nosso Loucos pro Automobilismo, eu queria deixar a mensagem aqui de Feliz Natal para todo mundo, Ano Novo. Agora, realmente, eu não vou voltar, o Fábio não sei, o Adalto, a gente ainda vai gravar mais um especial aqui, bem legal, bem legal. Não sei quando o Adalto vai soltar esse especial, fica a critério dele aí. E em janeiro voltaremos com os nossos especiais de início de ano, aí sim, com umas pautas espetaculares. A gente ia gravar alguns aqui com a participação do Fábio Campos, mas a Covid não deixou, né? Então... Não, o que eu fiz de anotação sobre resumo da temporada, o programa passado foi resumo da temporada, né? O que eu fiz, eu mostro para vocês depois aqui com a câmera, o que eu fiz de anotação, resumo da temporada, escrevi lá para falar no Loucos, não falei nada. É uma pena, culpa do coronavírus. Vocês querem se despedir aí também, para a gente finalizar? Ô Fabião, você vai teus planos continuam iguais ou vai ficar mais uns dias aqui? Continuam iguais. Na quinta-feira, se quiserem fazer live, eu continuo disponível, né? Naquele meu horário. Depois aí já entro também em modo viagem. Mas, enfim, se eu aparecer aqui ou não, independente disso, né, Bruno? É sempre agradecer ao nosso ouvinte que teve esse ano aí do lado do Auto Racing, do lado dos nossos lives, né? A audiência aumentou, muita gente comentando, muita gente lá, né, nos comentários deixando as suas opiniões. Então, independente de quando voltaremos, né, e 2023 seguiremos na mesma pegada aí. É isso aí. Isso aí. O Adalto não quer se despedir. Se o Adalto ficar 2 dias sem fazer Auto Racing, ele já não fica. Ele começa a tremer. Ele começa a ter pesadelo, é uma coisa. Então, faniquitos. Muito bem, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Até janeiro com os especiais de início de ano. O Adalto vai voltar aí quando ele quiser, sei lá. Eu volto no ano que vem. Um abraço para todo mundo. Feliz ano novo. França campeão do mundo. Vocês não repararam, minha camisa é estilo França, meu amigo. Eu também acho que vai ser a França campeã. É isso aí. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu.